Boa noite, gente boa, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com você e a minha oração é que Deus abençoe você e todos os seus em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Eu quero convidá-los a baixar sua fronte e abrir o seu coração diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele sonda os corações e os pensamentos. Baixe sua cabeça, confesse a Deus os seus pecados, durante alguns momentos de silêncio, depois iremos quebrar o silêncio orando audível em nome de Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar de todo o pecado, pois nós temos pecado contra ti somente e feito o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Reconhecemos, ó Pai, que nós nascemos em iniquidade e em pecado concebeu a nossa mãe, mas sabemos que na tua graça, através do teu sacrifício, há perdão. Obrigado, ó Deus, pela tua bondade. Obrigado porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois diante do Senhor estamos arrependidos. E a ti, ó Deus, nós confessamos as nossas falhas, as nossas omissões. E pedimos perdão em nome de Jesus. Desde já agradecemos pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pelo perdão em nossas vidas. Abençoa cada um, ó Deus, na comodidade do seu lar, com a tua graça, poder e direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você de forma sincera abrir o seu coração diante de Deus, certamente Deus perdoou os seus pecados. E diante de Cristo, o nosso Senhor, que está aí com você na sua casa, você é livre para adorá-lo. Você é livre para bendizê-lo. Então, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor com a nossa equipe de louvor, todos juntos, celebrando o Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Amém. Oh,
quarto.
Senhor, agora chegou o momento de ouvirmos o recado de Deus aos nossos corações. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nos conta a história que um caçador achou um ovo de águia e resolveu levar para casa e colocar com os ovos da galinha para que a galinha pudesse chocar a águia. E no tempo devido nasceu os filhotes, os pintinhos, e nasceu um filhote totalmente diferente, maior, que era uma águia, que aprendeu a viver como galinha. Ela ciscava como a galinha ciscava e ficava feliz no lixo, como todo pinto no lixo fica feliz. Muitas pessoas nasceram para serem águias, mas se acostumaram a viverem como galinhas. Muitas pessoas deveriam voar voos lindos, mas preferem ficar no lixo ciscando. Uma certa vez, passou uma águia por aquele sítio, e aquela águia que não sabia voar, porque nunca tinha tentado, começou a olhar para a águia com aquelas asas abertas, com um voo lindo, e olhava para as outras galinhas, e nunca arriscou a voar como uma águia, porque sempre se sentiu galinha. Como é que você tem se sentido? Será se você tem se sentido como filho de Deus? Ou como alguém preso pelo diabo? O texto que nós lemos vai falar sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito e suas 9 derivações. E eu quero falar sobre uma que é domínio próprio. E muitas vezes o povo de Deus, por não exercer o domínio próprio de forma correta, infelizmente, não vive como filho de Deus, não vive glorificando a Deus nos seus atos, não vive exaltando e magnificando a Deus na sua vida. Em vez de viver como filho de Deus, vive como filho do diabo. Vive acorrentado e glorificando o diabo com as suas práticas e com os seus erros. Mas o que é domínio próprio? Domínio próprio é autocontrole. Domínio próprio é moderação, temperança, controle do desejo, controle do apetite. É ter autocontrole em toda a sua vida. Mas em que área de nossas vidas o autocontrole é tão difícil? E eu quero chamar a sua atenção nessa noite a pelo menos 3 áreas das quais nós vamos estudar. A primeira é honre a Deus com o seu corpo. A segunda é leve cativo todo pensamento. E a terceira, refreando as emoções. Você precisa do autocontrole para honrar a Deus com o seu corpo. Você precisa do autocontrole para levar cativo todo pensamento. E você precisa do autocontrole para refrear todas as suas emoções. Em primeiro lugar, honre a Deus com o seu corpo. Você tem honrado a Deus com o seu corpo?
Quando crianças, nós cantamos na igreja uma música que com a cabeça, com a mão, com os pés, nós devemos louvar a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus. Mas muitas pessoas desonram a Deus com o seu corpo quando não tem autocontrole na forma que come. São glutões. Come exageradamente. Come além do limite, ao ponto de sentir dor. Nos conta uma história que um irmãozinho foi visitar o pastor, e um pastor fez uma mesa linda, cheia de muitas coisas, e ele comeu de tudo, e ficou passando mal, e depois disse: pastor, eu estou passando mal, está doendo demais. E o pastor disse: cara, vá no banheiro, coloca o dedo na garganta, vomite, vai aliviar. E ele disse assim: já que cabe o dedo, o senhor pode me dar uma banana? Glutonaria é o que muitas pessoas fazem, que muitas pessoas vivem. São glutões. Não dominam o seu próprio corpo. Outras pessoas são preguiçosas. Não conseguem dominar o seu próprio corpo, vencendo a preguiça, vencendo o desejo de ficar descansando. E descansando, e descansando. A palavra de Deus diz: vencer com a formiga o preguiçoso. Precisamos, em nome de Jesus, aprendermos e entendermos que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E por mais que o nosso corpo deseje descansar além do limite, precisamos tomar uma atitude de autodomínio, de autocontrole, e sair da apatia e começar a fazer, a agir, a trabalhar, a servir. Você e eu precisamos honrar a Deus e ter autodomínio, domínio próprio, autocontrole do nosso corpo, comendo de forma moderada, não se entregando à preguiça. E nos nossos tempos, em um momento comum, estamos vivendo hoje, onde você trabalha em casa, grande maioria das pessoas trabalham em casa, é tentada a largar o trabalho e deitar no sofá e assistir uma série. E tem gente que mesmo que não trabalha em casa, mas chega em casa e não consegue assistir um capítulo de uma série, assiste 5, 6, 10, tendo muitas coisas para serem feitas, se rende à preguiça. A preguiça é um mal que tem dominado muitas pessoas. Honre a Deus com o seu próprio corpo. Exerça domínio no seu próprio corpo. Levante-se. Haja, faça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E uma outra área que é bem necessária honrar a Deus com o nosso próprio corpo e ter domínio próprio é a área da imoralidade. Como está fácil a imoralidade nos nossos dias. A imoralidade está na mão das pessoas que assistem páginas pornográficas no celular. A imoralidade está na rua, está na sua casa, está na televisão, está no celular, está em mensagens pornográficas das quais muitos recebem. E como honrar Deus no corpo? Em meio a essa avalanche de imoralidade, avalanche de sexualidade, avalanche de estímulo à pornografia, é necessário ter domínio próprio para não se render. É necessário ter domínio próprio para não aceitar. É necessário ter domínio próprio para não clicar em uma proposta indecente. É necessário ter domínio próprio para que você não venha a se masturbar. É necessário ter bom domínio próprio e honrar a Deus com o seu corpo. Mas nós precisamos honrar a Deus também com os nossos pensamentos. E a vontade de Deus é que eu e você leve todo pensamento cativo ao Senhor. Irmãos, a opressão da ansiedade que esse mundo sofre
começa com o pensamento. A opressão de quase todos os distúrbios psicossomáticos começa com o pensamento. Mas de onde vem o pensamento? O pensamento é fruto do acaso? O pensamento surge do nada? Não. Com certeza há portas para o pensamento. Os olhos são uma das portas. Os ouvidos também. Então tome cuidado, muito cuidado com o que você ouve e com o que você vê, e aprenda em nome de Jesus a levar cativos os seus pensamentos diante de Deus. Deus te deu um dos frutos do Espírito, domínio próprio, e você pode dominar os seus pensamentos em nome de Jesus. Você pode mudar os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, se for de boa fama ou alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha os seus pensamentos das coisas de Deus. Tenha controle sobre os maus pensamentos, sobre os pensamentos ruins. Tenha controle sobre os pensamentos diabólicos, mal, contraditório à verdade de Deus, da qual eu e você precisamos viver. Se você tiver um pensamento, por exemplo, se você morar em um apartamento, e se você tiver um pensamento assim, pule embaixo, você morar assim no 10º andar, do 6º andar para cima, e você faz o que com esse pensamento? Geralmente você tira o pensamento de imediato da sua mente. E aí você teve controle para isso. Por que você não tem controle para tirar da sua mente o pensamento pornográfico? Sabe por quê? Porque algumas vezes você o alimenta. Porque você não tem controle para tirar o mau pensamento do qual você tem pelo seu irmão. Porque talvez você o alimenta. E você precisa entender que Deus te deu o autocontrole, domínio próprio. Você pode, em nome de Jesus e para a glória de Deus, pensar nas coisas de Deus, pensar de forma que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo diz que você não pode impedir que o passarinho voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Alguém já deixou algum passarinho fazer um ninho na sua cabeça, mas muitas pessoas têm deixado os seus pensamentos criarem ninhos tão grandes que parecem fortalezas tão difíceis de ser destruídas. E quando eu digo fortalezas, o apóstolo Paulo fala que há pensamentos mundanos, e ele usa a palavra sofismas, que são fortalezas que entram na mente do indivíduo e o escravizam. E essas fortalezas são destruídas pelas verdades de Deus. Então você precisa ler a palavra de Deus e exercer um domínio próprio para que Deus venha ser glorificado na sua vida a partir do seu pensamento. Já falamos sobre o nosso corpo, que devemos ter domínio próprio com o nosso corpo, devemos ter domínio próprio com os nossos pensamentos, mas precisamos ter domínio próprio com as nossas emoções. Quantas vezes as pessoas ficam irritadas com coisas bobas? Quantas vezes você está no trânsito e você é fechado e você fica irritado? Ou você fecha alguém e alguém começa a te xingar, e você pede desculpa, a pessoa não quer nem ouvir, está xingando e continua xingando. Não tem controle, não tem domínio das suas emoções. Ira e raiva tem dominado muitas pessoas. As pessoas com ira, com raiva, têm feito coisas terríveis e depois pensam, e agora? Pessoas iracundas quebram as coisas, se machucam outras pessoas.
não tem domínio próprio das suas emoções. Quantas e quantas pessoas durante anos e anos carregam um mau sentimento, são ressentidas. Carrega lixo. Quando se fala em um nome, começa a dar ânsia de vômito por causa do ressentimento que a pessoa carrega e não tem domínio próprio para lançar isso fora. E outras pessoas têm a síndrome de coitadinho. Fica o tempo todo com a autocomiseração. O tempo todo, não posso, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, carregando a emoção contraditória, irreal, mentirosa, diabólica, que tem atrasado a sua vida. A palavra de Deus diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres! E o que Deus promete é verdade. Mas um dos nossos inimigos, que é a nossa própria carne, e as emoções faz parte da carne, o pensamento faz parte da carne, ela faz com que eu e você possamos alimentar as coisas ruins, e aí é necessário o exercício do domínio próprio para vencer a amargura, o ressentimento, a ira, a raiva, o sentimento de ser miserável. Precisamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, aprendermos para glorificarmos ao Senhor, termos autocontrole em toda a nossa vida. Honre ao Senhor com o seu corpo. Não seja um glutão, não seja preguiçoso, não viva em imoralidade sexual. Leve os seus pensamentos cativos à cruz de Cristo. Santifique os seus olhos. Tome cuidado com o que você ouve. Entenda em nome de Jesus que todos os seus sentimentos e emoções são controladas por Deus, mas Deus te dá um domínio próprio que você pode dizer não, você pode mudar, você pode, em meio a uma situação difícil e caótica, você pode ter uma reação de um filho de Deus, glorificando a Deus. Você pode demonstrar amor. E eu acho interessante que o texto que nós lemos diz: contra essas coisas não há lei, ou seja, já foi vencida. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, com suas paixões e os seus desejos. Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne. Talvez seja necessário e falta na sua vida crucificar a carne. E se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andemos imitando o Espírito, não na frente do Espírito, nem atrás, mas do lado, sendo dirigidos totalmente pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que você crucifique a carne e suas paixões e seus desejos pecaminosos, honrando a Deus com o seu corpo, levando cativo todo pensamento e refreando as suas emoções. Você precisa dar um break nas suas emoções e responder às situações da vida com amor, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu citei que o apóstolo Paulo fala que você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho, não foi o apóstolo Paulo. Nós repetimos muitas vezes essa mensagem e pensamos que é bíblica, mas quem falou foi Martinho Lutero. Mas é uma verdade a ser vivida. Impeça que os pensamentos, os maus pensamentos, façam ninho sobre a sua cabeça.
Meus amados, chegou o momento de orarmos, olharmos para nós. Talvez falta na minha vida e na sua vida crucificarmos uma área, ou duas, ou três áreas, nas quais nós não crucificamos na cruz. Devemos aprender que somos nova criatura e devemos viver como tal. Você precisa viver como nova criatura, como filho de Deus, não como filho das trevas. E viva como tal em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, teu amor, direção para com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos autocontrole. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Comece a exercer o autocontrole. Em nome de Jesus, crucifique os desejos carnais. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.